Olá pessoal, vamos corrigir e comentar agora a questão número 5, cobrada na UBMEP 2015, segunda fase nível 3. Trata-se de uma questão envolvendo geometria plana, especificamente congruências de triângulos e relações de ângulos na circunferência. Nas figuras, ABC é um triângulo isósceles, retângulo em A. A altura do triângulo em relação à base BC mede 1. E a circunferência de centro O tem raio 1. A circunferência gira sem deslizar pela base do triângulo. Ao girar, o ponto de tangência T da circunferência com a base BC move-se ao longo do lado BC. A figura 1 ilustra a situação em que T é o ponto médio de BC. A figura 2 ilustra uma posição genérica do ponto T. Em ambas as figuras P e Q são os pontos de interseção dos lados AB e AC, respectivamente, com a circunferência. Portanto, se eu pego AB e AC, os pontos de interseção com a circunferência é P e Q, tanto nessa situação específica quanto na situação genérica. P e Q são os pontos de interseção dos lados AB e AC com a circunferência de centro O. Item A. Na situação da figura 1, quantos graus mede o arco determinado pelos pontos P e Q que contém o ponto T? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então vamos pegar aqui uma circunferência só para a gente identificar uma seguinte característica. Eu tenho uma circunferência de centro O, e aí, suponhamos que eu tenha aqui um ponto P e um ponto Q. Obviamente teremos um ângulo central POQ. Então, este é o ângulo central. Suponhamos que esse ângulo central seja, por exemplo, 100 graus. Ele delimita o arco PQ. Existem dois arcos PQ, esse maior e esse menor. Se a gente pegar esse arco que contém, por exemplo, esse ponto T, o arco PQ que contém o ponto T, ele vale 100 graus. Ele tem a mesma medida do ângulo central. PQ, que contém o ponto T, tem medidas 100 graus. Ok? Obviamente, se eu pegar o outro arco, que contém, por exemplo, o ponto R, e aí eu estou diante de um outro arco PQ, diferente deste aqui, vou fazer de vermelho, esse PQ que contém o ponto R já não vai ser mais 100 graus, ele vai ser a diferença de 360, que é toda a circunferência, menos 100. Ele vale 260 graus. Ok? Explorando um pouco mais essa situação, é fácil a gente perceber que este ângulo central, se a gente pegar aqui 180 graus, que é um ângulo fácil de visualização, então eu tenho aqui, por exemplo, passando pelo ponto O, que a gente tem o diâmetro, e aí ele vai ter aqui esses pontos P e Q. E, de fato, esse ângulo, que é o ângulo central aqui, vale 180 graus, e esse arco PQ, que ele está delimitado, que contém, por exemplo, o ponto T, poderíamos pegar o outro arco que vai ter a mesma medida. Dizemos que PQ vale exatamente esse que contém o ponto T, vale, ou seja, tem a medida de 180 graus. Obviamente, essa parte também será 180. Então a gente define que o arco delimitado pelo ângulo central tem a mesma medida do que o próprio ângulo central. Com isso a gente já pode perceber que no arco PQ, está delimitado aqui desta forma, que contém o ponto T, a gente tem aqui esse ângulo, um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, e
O item A pergunta qual é o valor do ângulo desse arco PQ. Ele vai ser exatamente o ângulo central que ele está delimitado. Portanto, PQ, o arco que contém o ponto T, vai ser exatamente o ângulo que mede 90 graus. Essa, portanto, será a nossa resposta do item A. Quantos graus mede o arco determinado pelos pontos PQ que contém o ponto T? Se ele perguntasse o arco PQ que não contém o ponto T, a gente teria aqui 270 graus, que também, vamos até explorar aqui esse arco, que está também delimitado pelos pontos PQ, mas o valor dele não é mais 90, e sim 270 graus. Mas ele pede apenas o arco PQ que delimita aqui essas duas situações, mas que contém o ponto T. Tranquilo? Item B. Na situação da figura 2, seja D o ponto em que o prolongamento do cateto BA intersecta a circunferência. Mostre que AD é igual a AQ. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Perceba que, à medida que essa circunferência ela gira ao redor do centro O, o ponto A, qualquer que seja a posição dele, vai ter sempre a mesma altura em relação ao lado BC, já que foi mencionado na questão que essa altura vale 1. E também temos que do centro O até o ponto de tangência vai ser sempre o raio dessa circunferência, também vale 1. Então a gente pode concluir que de O até T vale 1, e de A, a altura em relação ao lado BC, também vale 1, porque estamos diante dessa situação. O que a gente pode pensar quando isso acontece? Para qualquer ponto em A, eu posso traçar aqui uma reta que passa por A e por O, e essa reta que eu vou chamá-la de reta R, ela vai ser paralela a BC, qualquer que seja esse ponto A. Eu vou apagar aqui, porque essa parte foi dada na questão, que a altura de A em relação a BC vale 1 e o raio da circunferência vale 1. Então essa reta é paralela, R é paralela à reta BC. Vou até colocar aqui com seta dupla para mostrar que é uma reta BC e ela continua de forma indefinida. Muito bem. O que a gente pode pensar dessa reta R? Podemos pensar o seguinte. Veja que este ângulo que está aqui, ele vale 45 graus. Por quê? Porque o triângulo ABC, ele é isósceles e é retângulo aqui em A. Se ele é isósceles, AB é igual a AC, e aí os ângulos da base são iguais a 45 graus. Então, se duas retas paralelas é cortada por uma transversal, a gente sabe que este ângulo aqui ele é correspondente a esse e vale 45 graus. De forma análoga, temos esse ângulo aqui, também 45 graus, já que o triângulo é isósceles, retângulo em A. Pelo mesmo motivo, duas retas paralelas, cortadas agora pela transversal AC, nós temos aqui esses dois ângulos, são alternos, internos. Então aqui também é 45 graus. Conclusão, essa reta R vai ser uma reta bissetriz em relação ao ângulo DAC. Ela corta o ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais, 45 e 45. Muito bem, se ela é uma bissetriz, vamos avaliar aqui algumas propriedades da bissetriz. E uma interessante que a gente vai precisar para definir essa situação é a seguinte. A reta bissetriz, ela vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais. Muito bem, vamos chamar
esses dois ângulos, por exemplo, de alfa e aqui também alfa. Essa é a reta bissetriz. Qualquer ponto que eu pegue aqui da bissetriz, eu posso traçar as projeções ortogonais, ou seja, formando 90 graus com essas semirretas. Ou seja, aqui será 90 graus são as projeções, e a gente pode mostrar que esses dois triângulos, por exemplo, aqui, A, B, C e D, triângulo ACB, ele é congruente ao triângulo ADC. Qual vai ser o critério de congruência? Esse lado é o lado comum aos dois triângulos, os dois ângulos aqui são iguais, e a gente tem também que o ângulo de 90 graus é o mesmo. Então eu tenho ângulo, lado, ângulo oposto ao lado. Esse é o caso de congruência desses dois triângulos. Se esses dois triângulos são congruentes, a gente conclui que CD é igual a BC. E a gente vai utilizar isso aqui. Vamos organizar aqui as projeções ortogonais daqui até esse ponto aqui e daqui até aqui. A gente conclui que da bissetriz, pegando aqui um determinado ponto, ponto O, traçando as projeções ortogonais, estamos diante aqui dessa medida. Vamos chamar esse ponto, por exemplo, aqui de E e esse aqui de F. Temos que OE é igual a OF. E ainda assim, formando o ângulo de 90 graus, internamente aqui também, a gente entende que essa figura aqui, esse polígono é um quadrado. Vai ser um quadrado por conta das características desse lado ser igual a esse, através da bissetriz, e os ângulos internos todos iguais a 90 graus. Muito bem. Agora a gente pode pensar na construção do triângulo DOE e do triângulo OQF. Será que esses dois triângulos são congruentes? Essa é a parte, talvez, que dê um pouquinho mais de trabalho e eu gostaria de aprofundar os nossos conhecimentos trabalhando com esse caso de congruência, porque ele é pouco abordado nos livros didáticos e ele é muito interessante, porque no caso geral não é um caso de congruência de triângulos. Eu estou diante aqui da seguinte situação: esse ângulo 90 graus, este lado, vou fazer aqui de vermelho, que é o lado do quadrado, é igual a este lado aqui. Então já temos o raio aqui também, OD. Aqui eu tenho OK, que é o raio. Então estamos diante do caso ângulo, lado, ângulo, lado, lado. Muito bem. Ou lado, lado, ângulo. A ordem aqui não vai importar. O caso anterior que a gente tinha era ângulo, lado, ângulo oposto. Esse é um caso de congruência. Agora estamos diante de ângulo, lado, lado, ou lado, lado, ângulo. No âmbito geral, essa situação não é um caso de congruência de triângulos. No caso geral, então é muito importante que a gente saiba explorar isso no âmbito geral. No âmbito geral, não é caso de congruência de triângulos. Mas especificamente para esse triângulo que tem ângulo de 90 graus, ângulos também obtusos, ou cujo um determinado lado é maior do que o outro, a gente está diante de um caso de congruência. Eu vou fazer isso, vou explorar um pouco mais, a nossa solução vai ficar extensa, mas vale a pena a gente trabalhar com essa ideia. Então, no âmbito geral, não é um caso de congruência, mas existem duas situações que será casos de congruência. Mas antes, vamos mostrar por que no âmbito geral não é um caso de congruência. Vamos pensar aqui
na seguinte construção. Eu vou pegar um determinado ponto, aqui, e um outro ponto aqui, e vou traçar um lado, vou chamar o lado A, nos dois segmentos aqui. Então esse A é o mesmo. Agora eu vou definir um determinado ângulo, por exemplo, um ângulo alfa, sendo esse ângulo o mesmo. Então, aqui temos o ângulo alfa, aqui o ângulo alfa. Agora, com o compasso, eu vou pôr a ponta seca, ponta fixa que a gente chama aqui, tanto aqui quanto aqui, e vou marcar, por exemplo, essa ponta fixa, desde que ela seja menor do que A, porque se ela for maior do que A, é o caso que a gente vai mostrar depois na sequência. Vamos pensar num lado agora menor do que A. Aí a gente vai passar a circunferência aqui. Faremos a mesma coisa aqui. Que conclusão que a gente tem? Veja só, nós estamos diante aqui, nesse primeiro momento, a gente pode pegar essa medida aqui. E para esse caso aqui, nós vamos pegar essa medida aqui. Então perceba que a gente está diante de um lado A, ângulo alfa, e um lado que eu vou chamar aqui de B. E esse triângulo, lado A, o mesmo ângulo alfa, e lado B. E esses dois triângulos, eles não são congruentes. Perceba que esse lado C, ele é bem maior do que esse lado, por exemplo, D. Vamos pensar que é D e aqui é C, eles não são triângulos congruentes. E veja que eles têm o mesmo ângulo, lado A e lado B. E não é um caso de congruência de triângulos. Então a gente pode pensar em dois casos particulares que são congruência de triângulos, são critérios de congruência. Um é este, mas além desse a gente pode também pensar em ângulos que sejam maiores ou iguais a 90 graus. E aí, quando a gente fizer a mesma situação anterior, pegando aqui um ponto, fazendo com que aqui a bissetriz, não vamos precisar mais, né? Fazendo com que esse lado seja A, esse lado seja A. E ao invés de pegar um ângulo agora agudo, eu vou pegar um ângulo obtuso, desde que ele seja o mesmo. Então aqui estou diante do ângulo alfa e aqui do ângulo alfa. Então esse primeiro caso, que eu vou chamar, que é um caso que o ângulo alfa é maior ou igual a 90 graus, é um ângulo obtuso ou 90 graus. 90 graus vai ser o caso nosso aqui. Se eu, por exemplo, pegar a ponta aqui com o lado menor do que A, perceba que a gente nem vai conseguir construir o triângulo. Então, obrigatoriamente, a gente tem que pegar um lado maior. E aí, quando a gente pega um lado maior do que A nossa circunferência só vai passar num único ponto, aqui. E aí, a mesma ideia vai ser para cá. E aí sim nós estamos diante de um caso de congruência de triângulos, onde teremos aqui A igual a A, o mesmo ângulo alfa obtuso, e aqui B e B. Obviamente esse lado C vai ser exatamente igual a esse. Então existe sim o caso de congruência ângulo lado-lado, desde que a gente especifique que o ângulo alfa é um ângulo igual a 90 graus ou maior que 90 graus. Então aqui a gente pode garantir. Também, se eu fizer aqui, fizemos um caso maior do que 90. Poderemos pensar num caso com ângulo igual a 90, que vai ser análogo. Então temos aqui essa situação. A gente define
2 pontos para marcar esse lado A. Então, esse lado A vai ser o... Perdão, aqui tem que colocar o lado internamente. Então, eu tenho os dois lados iguais. Agora, eu vou pegar um ângulo aqui de 90 graus, que vai ser o nosso caso particular. E com o compasso, a gente vai fazer a mesma situação. Se eu pego com o compasso aqui, com uma medida menor do que A, a gente não vai encontrar essa reta. Então tem que ser maior mesmo que A. E aí, veja, só vai ter esse ponto de encontro. Não vai ter dois se o ângulo for agudo. E aí, nesse caso, estamos com um caso de congruência de triângulos. Veja que aqui é A, aqui é 90 graus, e essa medida, como é o raio de uma circunferência, eu vou chamar de B, e aqui, obviamente, vai ser C. Então, fizemos um primeiro caso, explorando alfa igual a 90 e um alfa maior que 90. Isso no mesmo caso. Então, aqui sim nós temos um caso de congruência ângulo, ângulo, lado, lado. Perfeito? Que vai ser o que a gente vai explorar na questão. Como a gente está realmente querendo aqui investigar todos os possíveis casos, ainda existe um segundo caso, que é quando a gente tem, por exemplo, ângulo, um primeiro lado L1 e um L2, de forma que o L2 seja maior que o L1, que é o que a gente até mencionou quando a gente estava lá no primeiro caso. Também será um caso de congruência. Então perceba que eu vou ter a escolha de uma medida A, uma medida aqui A. Vou continuar com o ângulo agudo, igual era lá naquele caso que a gente mostrou que não era caso de congruência, alfa e alfa. Mas agora a gente vai pegar uma medida maior do que A. Então, vamos chamar aqui, para ficar coerente com a nossa situação, aqui sendo L1 e aqui L1. E eu vou pegar uma abertura do compasso L2 maior do que L1. E aí, obviamente, nós vamos ter a circunferência, ela só vai conseguir passar em um ponto. E aí sim, também estamos diante de um caso de congruência. Obviamente aqui não é 90 graus, é por conta que eu estou aqui sem uma régua para poder definir isso. E aí a gente viu que esse lado L2 eu poderia até pegar maior, vou até explorar corretamente aqui para a gente não ter esse problema. Então eu vou aumentar essa reta, que a gente consegue mostrar de fato que eu estou diante de um lado 2 maior que L1. Então eu tenho que pegar uma maior situação, vai ser assim. E aí eu vou ter L1, L2 maior do que L1, e aí sim esse lado vai ser igual a esse. Então, nessa forma, a gente volta na questão, vou apagar aqui. A gente já descobriu que não é um caso de congruência geral, mas quando o ângulo é 90 graus, esse caso ele será um caso de congruência. E qual que vai ser então o caso de congruência? O triângulo DEO, ele é congruente ao triângulo QFO. QFO. Pelo critério, veja, o critério vai ser ângulo, lado, lado, porém esse ângulo, ele é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, esse caso a gente viu que é um caso de congruência de triângulos. E aí a gente verifica que DE é exatamente igual a FO.
Desculpa, FQ, isso mesmo, FQ. Como ele quer que a gente mostre que AD é igual a Q, vamos pensar na separação de AD e na separação aqui de AQ. Vamos pegar primeiro AD. AD vai ser igual a AE mais ED. E AQ vai ser AF mais FQ. Então perceba que a gente agora sabe que AE é igual a AF, porque vai ser para a gente o lado do quadrado. A gente já tem pelas situações anteriores. E também sabemos que ED ou DE, acabamos de descobrir através da congruência desses dois triângulos, que ED ou DE é igual a FQ. Conclusão. A conclusão que a gente tem é que AD é exatamente igual a AQ. Peço desculpa por ter aqui uma solução bastante ampla, né, que realmente toma bastante o tempo, mas acredito que essa forma de investigação de congruência de triângulo com um determinado caso que não é muito apresentado nos livros didáticos, a gente conseguiu explorar bem essa questão e chegamos realmente na conclusão que AD é igual a Q. É óbvio que na sua prova você não precisaria explorar todos esses casos de congruências que eu fiz. Você poderia mostrar exatamente essa congruência, explicando que quando o ângulo é reto, o caso de congruência é válido, e aí você finalizaria a questão da mesma forma. Ok? Item C. Explique por que, para qualquer posição de T, o comprimento do arco determinado pelos pontos P e Q que contém o ponto T é sempre o mesmo. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós vimos no item A que PQ, quando obviamente o triângulo, o ponto A estava lá coincidido com o ponto O, a gente viu que este arco é o ângulo central e vale 90 graus. No item C, ele está pedindo para mostrar que para qualquer posição de A, ou seja, do giro dessa circunferência em torno de BC, esse arco PQ vai ser sempre o mesmo, ou seja, vai ser sempre 90 graus. Então, antes de iniciar essa construção da solução, vamos verificar o seguinte. Existe uma situação que a gente pode organizar que é chamado de ângulo inscrito. E a gente consegue definir que o ângulo inscrito vai ser sempre a metade do arco que ele delimita. Então vamos desenhar aqui um ângulo inscrito, por exemplo, esse aqui é um ângulo inscrito, porque esse ângulo ele está com esse ponto, por exemplo, A, B, C, ponto que pertence à circunferência, o centro está aqui internamente, então eu tenho um ângulo alfa. Eu digo que o arco BC vai ser sempre o dobro do ângulo alfa. Ou seja, o arco BC ele vai ser exatamente o próprio ângulo central que a gente vai tentar demonstrar aqui que ele vale o dobro do ângulo inscrito. Então, esse aqui é um ângulo chamado ângulo inscrito. E como que a gente demonstra essa situação? Existem três casos. Um caso é quando o centro está presente aí internamente nessa região do ângulo inscrito, que é o que vai acontecer aqui. Existe um outro caso, vou apagar, a gente pode construir novamente a circunferência. Existe um outro caso onde o ângulo inscrito ele passa exatamente
vou organizar através da reta, ele passa exatamente, aqui ó, o centro vai estar exatamente nessa situação, onde o ângulo inscrito, o centro está na reta delimitada pelo ângulo inscrito. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, BC, e essa parte é a mais tranquila de fazer a demonstração, vou começar por ela, e eu vejo que o beta vai ser 2 vezes o alfa. E é fácil perceber, se a gente construir aqui, esse alfa é um ângulo inscrito, a gente constrói essa situação onde ali é o raio, e a gente sabe que é o mesmo raio, aí esse triângulo passa a ser um triângulo isósceles, esses ângulos são iguais. Conclusão, a gente tem esse aqui, um ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, ele é 2 vezes alfa. Se ele é 2 vezes alfa, ele é o ângulo central, aqui o centro O, BC vai ser igual a 2 vezes alfa. E como é que a gente prova que esse ângulo externo é a soma desses dois? É fácil a gente perceber que este ângulo aqui, ele vai ser 180 menos 2 vezes alfa. Por quê? Porque se eu somar alfa mais alfa, é 2 vezes alfa. Eu tenho que somar 2 alfa mais esse ângulo para resultar em 180, então ele é a subtração da soma de todos os ângulos, menos esses dois. E aí aqui a gente prova que é 2 vezes alfa. Por exemplo, se eu quisesse descobrir ele, eu poderia chamá-lo, por exemplo, de x, e aí esse ângulo x mais 180 menos 2 vezes alfa, ou seja, somando x mais 180 menos 2 alfa, o resultado é 180. Cancelo 180, passo 2 alfa para lá, x é igual a 2 alfa. Então a gente mostra de fato que isso acontece nesse primeiro caso. Um segundo caso é o caso que a gente tem, né? Vamos para esse, e o outro deixo como sugestão para vocês. É se a gente tiver o ângulo central, perdão, o ângulo inscrito, cujo centro vai estar internamente. Aí é uma situação que a gente vai ter a seguinte condição: A, B e C. Então fizemos o primeiro caso onde o centro está exatamente na reta, agora o centro está internamente, e deixo como exercício para vocês, quando o centro estiver fora e, por exemplo, o ângulo inscrito estiver numa situação do lado direito ou do lado esquerdo do centro. Para essa situação, o que a gente vai fazer é ligar ponto O a B, ponto O a C e aqui. E a gente vai dividir em 2 ângulos. Por exemplo, vamos chamar aqui de ângulo alfa e aqui de ângulo beta. Como nós temos aqui triângulo isósceles, porque esse raio é igual a esse, que é igual a esse, aqui também é alfa. Se aqui é beta, aqui também é beta. E aí, continuando essa situação desta reta aqui, a gente conclui que esse aqui é o ângulo externo. Ou seja, se ele é o ângulo externo do triângulo AOC, ele vale 2 vezes beta. E esse também é externo ao triângulo AOB. Ele é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, 2 vezes alfa. Portanto, BC, o arco BC vai ser 2 vezes alfa mais 2 vezes beta. Coloco 2 em evidência, alfa mais beta. Então ele é o dobro desse ângulo inscrito, alfa mais beta. Aí a gente, demonstrando essa situação, a gente volta para o exercício. Ele quer mostrar que, para qualquer que seja o A, o que vai acontecer é que esse arco PQ, ele vai valer 90 graus. Quero mostrar isso. Fica fácil a gente olhar para
esse ângulo inscrito, que eu vou chamá-lo de alfa, e se a gente descobre o valor de alfa, a gente sabe que PQ vai ser o dobro de alfa. Então, PQ é 2 vezes alfa. E aí veja só, como aqui esse ângulo é 90 graus, a gente consegue ligar de A até Q. Sabemos que de A até D é o raio, de A até Q também é o raio. Esse triângulo ele é isósceles, posso escrever isso para deixar bem completa a minha solução. E se o triângulo é isósceles, aqui vale alfa. Nem precisamos pensar nessa situação que esse aqui é alfa. O que importa é que se o triângulo é isósceles e ele é retângulo, esse ângulo tem que ser 45 graus, e esse, obviamente, que é o mesmo, 45 graus. E se o meu ângulo inscrito ele é 45 graus, o PQ vai ser o dobro de 45 graus. Então, PQ é um ângulo reto, ou seja, é 90 graus. O arco PQ é 90 graus. Com isso a gente finaliza a questão, mostramos que de fato o arco PQ é 90 graus e a gente pode inclusive escrever, explique por que para qualquer posição de T, o comprimento do arco determinado pelos pontos PQ, que contém o ponto T, é sempre o mesmo. Ou seja, PQ é sempre 90 graus, independentemente da posição de T, e podemos até pensar na posição de T e A, de acordo com essa rotação, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário da circunferência. Com isso a gente finaliza mais uma questão, espero ter contribuído, um forte abraço a todos.